Chupa antesada, dale, 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 oh. Oi, dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Pra quem secou se ferrou. Oi, dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Pra quem secou se ferrou. Rapaziada, cola até o final desse vídeo que ele tá brabo demais. Vamos estar comentando aqui com craque, pois é, craque da geração de 1980, pois é. Disse em entrevista que essa geração de hoje poderá passar aquela geração deles lá. Cola até o final, tem de gigante para gigante. Vamos estar comentando aqui um monte de coisas bacanas para vocês, inclusive o volante Edenilson do Internacional largou o aço, soltou a braba no prêmio Bola de Prata e revoltou seus próprios torcedores. E a CBF? Aqui, ó. CBF agiu. E vou te contar, hein? Revoltou a antesada de uma maneira que só faltaram se matar. CBF em prol do Flamengo. Pois é, cola até o final, não perca nenhum segundo, que vocês vão se surpreender. Rapaziada, sem mais delongas, vamos de notícias e vamos de informações. O Mengão papou o título, pois é, e a CBF nos pagou. 33 milhões de reais foi a premiação do primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Premiação essa que vai para os cofres do Flamengo. E por falar em premiação, saiu ela, a seleção Bola de Prata, que tem lá no gol o Everton do Palmeiras, lateral direito Isla do Flamengo, zagueiro Júnior Alonso do Atlético Mineiro, zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras, lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro, volante Gerson do Flamengo e Edenilson do Internacional, que eu vou trazer algo aqui que o Edenilson falou, que rapaz, a torcida do Inter ficou pistola. Vocês vão saber o que foi por aqui já já. Os meias Claudinho do RB Bragantino e o De Arrascaeta do nosso Mengão. Os atacantes Marinho dos Santos e o Luciano do São Paulo concordaram? Coloca nos comentários aqui pra gente poder resenhar. Eu não concordei, mas fazer o quê? Os caras estão na mídia aí, né? Luciano foi, né? Fez gol pra caramba, etc e tal, beleza. Bom, craque do Campeonato Brasileiro, Claudinho, mais um prêmio. Revelação do Campeonato Brasileiro, Claudinho, que papou 3 prêmios, pois é. E melhor técnico da competição foi dado para o Rogério Ceni, que inclusive, rapaz, ele poderá ficar no comando técnico do Flamengo por mais algum tempo, rapaziada, contrariando muita gente. Craque do futebol feminino é a Júlia Bianchi do Avaí Kinderman. Então, chupa antesada, tivemos alguns jogadores ali, né, na seleção Bola de Prata. Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte: nosso ano de 2020 foi muito conturbado, muito tenso. A gente sabe que essa doença aí prejudicou pra caramba. Porém, nós papamos 4 canecos, né, rapaziada? A temporada não foi tão ruim assim. Trata-se de Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. Foi tão ruim assim? Não foi, né, rapaziada? É porque nós ficamos exigentes pra caramba. Pois é, e o Gabigol, galera? Gabigol saiu, ó, largando o aço na sua entrevista. Falou de setorista, de blogueiro, da rapaziada dos sites, de youtubers. Largou o aço em muita gente, em jornalistas. E maior parte aí, ele largou o aço. Falou, né, do Thiago Galhardo, que fez aquele cheirinho lá, aquele vídeo do cheirinho. Ele chamou o Thiago Galhardo de moleque, todo mundo deve ter visto já. O Thiago Maia, inclusive, fez um vídeo disso daí também, né, ele cheirando lá as medalhas, dizendo que estava sentindo o cheiro de medalha. Enfim, Gabigol está cobrando o seu busto, que inclusive ele diz o seguinte: Landim falou que ia fazer, ele tá cobrando lá o busto dele, juntamente com a rapaziada da década de 80, que tá lá na sede administrativa do Flamengo. E aí, vai ou não vai, Landim, fazer lá o busto, colocar o busto do Gabigol? O cara tá cobrando, hein? Bom, e a Rede Globo lançará um documentário, uma espécie de minissérie, um curtinho lá sobre o Gabigol, sobre
essa tal idolatria que o Gabigol tem com os torcedores do Flamengo, com as torcidas mirim também, por causa do Mur, que já teve gibi, tem boneco, o cara é um sucesso, máximo respeito, ó, palmas pro Gabigol, porque o cara merece. Por falar em palmas, e a antizada, hein? Será que a antizada tá batendo palma pro título do Flamengo? É ruim, hein? A antizada, a imprensa bairrista tomou. O Marcos Braz respondeu a todo mundo dizendo o seguinte, abre aspas para o nosso Marcos Braz, nosso VP do futebol. Mais uma vez, vencemos no campo. Fecha aspas para ele. É mais ou menos por aí. Tem que ganhar dentro do campo. Falaram demais, falam muito. Falaram. O Flamengo foi lá na 37ª rodada, assumiu a liderança e papou o título. Foi mal aí, rapaziada. Bom, e muito obrigado, né? Muito obrigado à imprensa bairrista, os presidentes de clubes rivais, a CBF, o Palmeiras, rapaziada. Pois é, o Palmeiras, que tanto insistiu pro Flamengo jogar naquela partida. Lembra? Cheio de 300 milhões de casos da doença lá, um monte de gente infectada. O Flamengo teve que colocar o sub-15, o sub-13, a molecadinha para jogar e nós empatamos com o time principal do Palmeiras, com o Felipe Melo baixando a lenha nos garotos em 1-1. Pois é, fomos lá e jogamos, empatamos e ganhamos um pontinho. E sabe por quanto o Flamengo ganhou esse Campeonato Brasileiro? 71 contra 70 do Inter. Muito obrigado, Palmeiras. Show de bola. Obrigado por terem insistido para o Flamengo jogar. E esse pontinho nos deu o nosso octacampeonato, nosso bicampeonato do Campeonato Brasileiro 2020/2021. Muito obrigado, Pepas. Muito obrigado. Sub-15 representou contra vocês. E lá fizemos um monte de atletas profissionais que até então eram garotos da base. Muito obrigado. Bom, de gigante para gigante, pega a visão aqui, rapaziada da antizada. O Bayern de Munique parabenizou o Flamengo pela conquista do brasileiro via Twitter. Colocou o seguinte, parabéns por mais essa conquista. Ah, meu irmão, isso aí é fato, né? Toda a Europa tá de olho no nosso Mengão, que inclusive o grande Bruno Viana, que tá treinando e que vai jogar o Carioca pelo Flamengo, já vibrava por lá. O Pablo Mari vibrou pelo nosso campeonato também e vida que segue. Atura ou surta, rapaziada? Então, segue o líder. Mas, Franklin, o Flamengo já foi campeão? Que segue o líder é esse? Segue o líder também no Fla Basquete, rapaziada, que o Mengão venceu o Paulistano de 84-70 e segue na liderança do NBB. Pois é, rapaziada, e a notícia do Edenilson? Tu não vai falar não, negão? Pô, agora, Edenilson, volante, premiado também no Bola de Prata, no prêmio, ele admitiu favorecimento ao Inter do VAR em algumas ocasiões, dizendo o seguinte, houve erro do VAR ao nosso favor. Agora, vai dizer isso daí pra Renata Fã? Vai dizer pra torcida do Inter, pra aquele tal de Baldaço, né? O youtuber famoso do Inter. Vão ficar pistola, hein? Já começaram a pistolar, mas a verdade é essa. Teve favorecimento sim. Vocês lembram? Finalzinho do campeonato, pênalti ridículo pro Internacional contra o RB Bragantino, ô meu irmão, e quer ficar gritando, falando besteira contra o Flamengo, 2 pênaltis não marcados pro Flamengo, mão na área, baixaram a lenha, um monte de gente poderia ter sido expulso, e ninguém falou nada, meu irmão, me poupe, falam demais, Flamengo foi campeão dentro do campo. Bom, e a CBF? Rapaz, olha isso daqui, a CBF confirmou o Flamengo como octacampeão brasileiro, legítimo octacampeão, somos octas campeões, vocês entenderam? Povo do esporte, que briga, que fala besteira, que estavam na segunda, jogou outro módulo, que diz que o título é dele de 87. Ô, meu irmão, me poupe, pelo amor de Deus. A CBF reconhece o Flamengo como legítimo octacampeão brasileiro.
Chupa antizada, chupa imprensa bairrista, chupa antes, eu mando pra vocês assim, ó. Chupa antizado e dale, 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 ô. Dale, 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 ô. Dale, 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 ô. Quem secou se ferrou. Pois é, tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal e daqui a pouco estaremos de volta com mais um vídeo daqui do nosso Clube do Fla. Tamo junto, é nóis. Valeu, se inscreve no canal, hein? Valeu.